Eu tenho história muito boa pra contar. Meu nome é Leon Felipe, tenho 22 anos, sou criador de conteúdo digital. Tô vindo hoje para conversar sobre isso porque eu tô passando por isso mesmo eu sendo muito novo. E eu acho que é o momento certo de eu conversar sobre isso. E aí, você tem uma história muito boa pra contar? Conta, então. Tem um caso muito bom pra contar. Que a outra moça faz sexo 4 vezes por semana durante 3 anos. Vamos lá, exato. Ou seja, Bom, eu discordo porque depende... Tudo bem que depende de casal pra casal. Mas no meu caso, eu vou contar o meu caso. A gente é muito novo, era muito novo juntos, etc. Eu tenho 22, ele tem 20, fez 20 agora. Enfim, muito cedo. Só que assim, quando se tem um relacionamento, um namoro, um casamento que é muito conturbado, você automaticamente vai perdendo o interesse pelaquela carne. mas aí o problema não é a carne, é a conturbação. Então, mas vamos supor, você é casado, correto? Perfeito? Vamos supor que sua mulher fez algo muito ruim que machucou você ou que mexeu com a sua cabeça. Mas no meu conforme- caso, Perfeito. eu não consigo ter uma relação com a pessoa que me fez mal naquele Mas momento. por conta do tempo. Porque dia após dia, minha esposa me conhece mais e eu a conheço mais. Depois de 10 anos, eu sei aquilo que não lhe faz bem e ela sabe o que não me faz bem. Então essas tribulações, elas deixam de existir. Problemas existem, não existe casamento perfeito, não existe casamento na bolinha, não existe nada disso. É resiliência, é amor, é servir o outro. Amor não é sentimento, amor é decisão. Amor é mandamento. Vai, amai-vos uns aos outros. Ele não falou que era um sentimento, ele falou que era um mandamento. Sim. Então, quando eu decido amá-la todo dia, fazer aquilo que é importante para ela, por que nós vamos ter tribulações diárias? Podemos ter divergências em algum momento. É natural. Às vezes você nem sabe, e principalmente nós, homens, a gente nem sabe por que o parceiro ou a parceira teve ali algum problema. Mas a gente respeita de falar, hoje não é o dia de mexer com a onça, deixa a onça quietinha, que amanhã a gente namora. É dessa forma. O problema não é o sexo, o problema nesse caso é a tribulação. Então, mas no caso, o que eu tô falando, quando a gente se conheceu, era... Enfim, Perfeito. perfeito, tudo bem. Mas como você disse, que o namoro, o casamento se constrói com o tempo, Sim. correto? Quanto tempo você viveu para dizer que lá na frente não seria melhor? Mas assim, eu acho que a gente não precisa de outro tempo pra ver que que aconteceu com a gente no passado, que o presente seja melhor que o antes, você consegue me entender? Entendi. Aí a gente teve Acabou o nosso tempo. um relacionamento... Desculpa. Obrigado, tá? Eu não vi. Obrigado. Obrigado. Tá? Sogra no casamento é apoio e não problema. Oi. Discordo, porque eu acho que quando você tá com uma pessoa e você decide ficar com ela no final da sua vida, a sua mãe começa a virar terceiros, ou melhor, segundos. Porque primeiro, a sua mulher ou seu esposo. Perfeito. Correto? A gente tá de acordo, então. E quando a sogra não aceita o casamento do filho? É que ela não entendeu o princípio básico. Apartai-se da sua mãe e agora viveis uma só carne com a sua esposa. Ou seja, a mãe deixa de ser a mulher mais importante na vida do filho e se torna a esposa. Só que o que acontece? As pessoas não estão prontas para esse diálogo. Sabe qual é o diálogo que eu tenho com meu filho de 9 anos de idade? Filho, qual é a mulher mais importante da sua vida? Aí ele fala, a minha mulher, com 9 anos de idade. Ele não falou a mãe. Só que o que acontece? Essas mães, e são vocês aqui, todos nós, eu não. Todas essas mulheres, um menininho agora de 9, 8, 7, 6, 15 anos, você é o neném da mamãe. Você é a criança, a mamãe é a mulher mais importante da sua vida. A mulher tem um monte, mas mãe tem só uma. Quando na verdade ela deveria estar plantando justamente o contrário. Mulher tem que ter só uma também. Porque senão vira essa bagunça, que tá todas essas mulheres falando. Então nós estamos de acordo que depois que o homem cresce, escolhe casar, a mulher se torna a mulher mais importante da vida dele. Alguma contraposição nisso? Bom, mas, tipo assim, tem vários casos entre si. Tem casos também que o marido, que no caso do casal sem ser a mãe, não concorda com isso também. E acaba deixando a mulher de pra lado. dar apoio à sogra. Exatamente. Mas aí qual que é o problema? O problema tá na identidade desse homem. Que esse homem ele ainda não é homem, ele ainda é menino. Porque se ele olha a mãe dele como a pessoa mais importante da vida dele, ele não se tornou homem ainda. Ele ainda tá vivendo a síndrome do Enzo, a síndrome do menino que é filho de mãe. E que quando brigar com a mulher, sabe o que vai fazer? Tomar um leite no copo da mãe, um leitinho na casa da mãe. E a mãe deste menino, que não é homem, sabe o que ele vai fazer? Eu vou fazer a comidinha mais gostosa que você faz. Ao invés de falar, infeliz, sai daqui e vai pra casa da tua mulher resolver os problemas com a tua mulher. Então o problema é o menino, é o homem nesse caso. Então, mas aí, o meu questionamento é, sogra não é o problema. Sogra, inclusive, é apoio. E ela pode ser apoio. Apoio não significa pessoa central. É apoio, quando você tem um apoio. Mas no caso você concorda comigo que ela pode ser apoio quando ela concorda que ele deve estar feliz com a mulher que ele ama, sem ser a mãe dele. Sim. Mas a partir do momento que ela quer fazer intrigas com o filho dela, com a esposa ou o esposo dele, e quem resolve, aí não é mais apoio. Mas é exatamente o que eu defendo. Eu defendo que a mulher seja a principal pessoa e que se essa mãe ela está arrumando confusão com o casamento, aparta-se da sua mãe. Saia de perto. Não tem nenhum problema, porque você tem que defender a tua esposa até mesmo contra a tua mãe. E isso não é deixar de honrar pai e mãe, muito pelo contrário. O filho
que separa a esposa dele e prefere a mãe dele. No caso, Esse menino o que precisa que a esposa crescer. fazer? Esse menino precisa crescer. É assim, e eu aqui, eu tenho meus filhos, e os meus filhos eu tô orientando como você tem que crescer. Mas a pauta do tema é aquilo que eu falei. A sogra não é problema. Ela é, inclusive, é apoio. Tá bom? Obrigado. Ok, imagina. 1, 2, 3, pode ser. Ai, muito Ai, ai. Já foi. Meu nome é Carla Freire, eu tenho 40 anos, sou formada em Direito, atualmente estudo Psicologia. Estou aqui para debater sobre relacionamentos, sair de um relacionamento abusivo com um narcisista. E eu tenho uma página no Instagram que fala sobre relacionamentos abusivos. Converso com muitas mulheres sobre relacionamentos abusivos, sobre o divórcio, sobre separação. Por isso, sou estudante de Psicologia, super curiosa, adoro Freud. Sabemos de toda a teoria do Freud, que os nossos problemas vêm lá da infância. Quando a gente fala de transtorno de narcisista ou quando a gente fala de transtornos mentais, a gente sabe que a mãe, na grande maioria falando de homens heterossexuais, a mãe, que é o X da questão dos transtornos. No meu caso, foi o mesmo. Ex-sogra, a mãe do maravilhoso do meu ex, ela tem problemas sérios e que, logicamente, ele absorveu e transformou ele em um narcisista. Não tinha como ela ser uma solução. Não tem como ela ser uma solução na vida dele. Não tem como ela ser um apoio. E nem ser como apoio para nenhum relacionamento que ele tiver. Não foi que falhou no meu ou no anterior. Porque ela causa mais problemas e confusões na cabeça do filho dela do que qualquer outra pessoa. Mas você fez 3 questionamentos distintos, eu vou responder os 3. Eu fiz afirmações. Perfeito, você fez 3 afirmações distintas, eu vou separar as 3. A primeira delas é que você falou, bom, os nossos problemas vêm da infância. O que a gente vê na prática é as pessoas que, a palavra é vitimizar, vitimizam-se dizendo, eu fui maltratado, a minha mãe me bateu, eu fui maltratado na escola. Essas pessoas, elas geralmente terceirizam a culpa sobre quem elas são. E esse é um grande problema, porque se você se vitimiza, você terceiriza a responsabilidade sobre a tua mudança, você nunca muda. Então essa é a primeira parte, quando a gente está falando sobre sogra. A segunda parte, não menos importante, é que quando você traz a sogra é narcisista, problemática, a sogra que interfere dentro do casamento deve ser repelida pelo marido. Quem defende o casamento em detrimento à sogra é o marido. Então, teu ex-marido deveria ter sido suficiente falar, olha, aqui as regras são as minhas. E se você vivenciar essas regras, vai ser um prazer tê-la dentro de casa. Mas isso é quando você se relaciona com uma pessoa que não tem um transtorno. Esse deveria ser o papel. Esse deveria ser o papel do seu filho. Essa é a regra. E a terceira parte, não menos importante, a sogra é um apoio. Por exemplo, hoje eu estou aqui, eu tenho 2 filhos autistas. O do meio precisa que alguém durma com ele. Sim. Quem está dormindo com meu filho autista? Sim, a sua minha sogra. A minha mãe é a sogra que apoia. Então ela é isso um apoio. Eu posso te falar com certeza. Mas ela não é o problema. Ela só se torna um problema quando o casamento não sabe como conduzir diante a sogra e deixa ultrapassar o limite. Sabe por quê? Sim. Onde está o problema? É eu ultrapassar o teu limite e você ultrapassar o meu limite. Isso a regra de qualquer relacionamento. Perfeito. Agora, a gente não pode dizer essa afirmação como uma regra, que a sogra é o apoio. Mas se a gente olha na instituição chamada família, quando a gente pega os anciões eles têm um papel. Quando nós pegamos os avós, eles têm um papel. Ah, mas o meu avô, ele fica só no TikTok, no celular. Mas baseado em quê, os anciões? Baseado em quê? Na antropologia. A antropologia, se a gente olha a evolução dos últimos 10 mil anos do homem, ela segue um padrão. Ah, mas pode haver neurodiversidade, pode ter diversidade, pode ter constituições diferentes? Pode, mas quando a gente está falando de padrão, e o padrão é um avô, uma avó, deveriam ser as pessoas que no puerpério vão lá ficar mais alguns dias, porque para a mulher é muito difícil o puerpério. Sim. E só temos 5 dias de licença paternidade. Então, e quando a gente fala de casais que não têm filhos, que hoje só vem crescendo, a tendência é realmente os casais e as mulheres não querem ter filho. Então a gente não pode só tratar dessa ajuda materna ou paterna em relação aos filhos. As sogras e os filhos, essa relação filho e mãe é uma relação muito complicada e geralmente ela vem para o matrimônio. Quando não há filhos, que foi o que você falou, há conhecimento. Se você for lembrar, a sua mãe, provavelmente ela recebeu uma receitinha de caderno que vinha ali, o como fazer o bolo A, como fazer o bolo B. Ou seja, as pessoas mais velhas elas deveriam passar conhecimento para as pessoas mais novas. Mas nem todas têm esse discernimento, nem todas têm sabedoria para passar. Mas é o papel. Não, eu discordo. Sabe por quê? Porque nem todo mundo vive na bolha de conhecimento que a gente está inserido aqui no Sudeste ou em outras regiões. Mas não há bolha de conhecimento, há decisão, porque hoje a informação ela está acessível a um clique de qualquer pessoa. Discordo. A mesma pessoa que fica 4 horas por dia na rede social. Nem todo mundo tem acesso à internet. As pessoas que estão nos assistindo têm acesso. Aqui sim, mas nem todas as pessoas têm. No Brasil, a imensa maior parte, a avassaladora maior parte dos brasileiros tem acesso à internet. Mesmo não tendo ali coisas básicas para alimentação. Ou seja, as pessoas estão a um clique de acesso de informação. É uma decisão elas quererem serem melhores e mais capacitadas ou não. Eu não concordo. Tá bom. Por isso que eu até já parei, porque eu já tinha visto as mãos. Obrigado.
Olá. Olá, como é que o senhor está? Sou Yamandu, tudo bem? Tudo bem, Yamandu? Em primeiro lugar, eu quero já mostrar uma coisa, uma situação que está acontecendo aqui que eu vi agora, né? Na primeira vez que eu cheguei, que me chamaram, falei, eu gostaria de participar porque eu sou divorciado já há muito tempo. Já tem 16 anos que eu moro sozinho, não tenho relacionamento com mulher nenhuma. Perfeito. Mas é por opção. Perfeito. Eu estou feliz. Quando eu perguntei, somos só homens que vamos participar? Eu falo um pouquinho enrolado que eu sou uruguaio. Não tem problema, Mas eu moro eu te aqui há muito compreendo tempo. perfeitamente. Aí eu falei, quando são só homens? Falaram, não tem mulheres. Falei, mas eu não vou poder falar então. Se só tem mulheres, só elas que vão querer falar. Isso é um consenso que eu e o senhor temos também, tá? Concordou com alguém? Muito obrigado. Assim, não é nada. Então vou explicar uma coisa. Nós estamos falando aqui de relacionamentos. Perfeito. Relacionamento não é só feito de mulher Perfeito. e não é só feito de homem. É feito de pessoas. Eu ouvi várias vezes o senhor falar a respeito da palavra de Deus. Eu acredito que um casal, o homem e a mulher se unem numa só carne e vivem sem sogra, sem cunhado, sem irmão. Então já tive relacionamentos de mais de 20 anos, tá? Está discordando que não falei nada para você discordar? Estou falando da minha vida, você não concorda que eles podem comigo? levantar a mão se acharem que não... Ele discordou pelo meu relacionamento. Tá bom. Enfim. Eu já tive vários relacionamentos, eu tive filhos, tenho 3 filhos. Até agora todas as mulheres falaram assim, olha, porque quando a gente se separa, sobra tudo para a mulher, porque o marido... Todas elas são vítimas. Eu costumo falar que existe uma lei Maria da Penha. Eu coloquei o nome Pedro de Lara, porque tem muita mulher que bate no marido também. Sim. Tá? Não podemos falar que são só os homens que batem. Existe, tá? E é o Eu senhor não tá concordo afirmando. plenamente com nada que seja violência. Ninguém Perfeito. deve bater em ninguém, nem nos filhos. Nós temos que conversar, tudo se faz através da conversa. Tá? Podemos discordar em alguma coisa, mas isso é um relacionamento. Perfeito. O problema é que hoje... Você pode ver que todas as mulheres aqui falaram, teve uma moça que teve agora aqui e falou assim, a minha mãe não, a minha mãe ajuda em tudo, a mãe dele não. Porque esse é o grande problema, eu não estou dizendo que a mulher está errada ou que está certa, eu estou dizendo para quem está assistindo que o relacionamento pode ser bom, principalmente para as mulheres que estão assistindo esse debate, que o relacionamento pode ser muito bom se elas entenderem que o marido, na hora do casamento, é a família delas, não é a mãe passa a ser uma parente, não é mais a família. Porque senão ela vai ficar, tudo o que acontece, ela vai contar para a mãe. Ela quer que a mãe resolva. E não é assim que funciona. Bom, e a mãe atrapalha. E a gente está de acordo em tudo. Eu acho que nós devemos pensar um pouco mais em relacionamento como duas pessoas. É muito difícil um homem e uma mulher morar juntos. Por quê? Porque cada um vem de uma criação diferente. Muito difícil. E sobre a pauta que nós falamos, o senhor, de certa forma, concorda então comigo, que sogra é apoio. Não que concordo. Eu acho assim. Você diz que ela se atrapalha. Tem relacionamentos que a sogra pode ser uma grande aliada do casal. Tem muitos relacionamentos. Sempre e quando a esposa não use isso para jogar na cara do marido. Porque minha mãe está sempre aqui ajudando. Cadê a tua? Eu, por exemplo, minha família é do Uruguai. E eu nunca tive minha mãe aqui ajudando. Eu já ouvi isso da minha esposa. A tua mãe não falei, mas como? Se ela mora 2.500 quilômetros, como que ela vai estar aqui ajudando? Perfeito. Eu creio que se ela pudesse, poderia. Mas minha mãe está sempre aqui. A esposa tem que entender... E o que deu errado? O que deu errado entre a gente? Porque o senhor é um homem divorciado. Na realidade, eu acho que a cultura é muito diferente. Os gostos muito diferentes. Mas aí a gente entra no mérito, porque justamente casamento é sobre resiliência. Sim. Não é o tanto que nós nos parecemos, mas é o tanto que eu tolero a sua diferença, respeito a sua diferença. Porque o que eu fico pensando, o senhor um homem elegante, o senhor um homem bonito, de olhos azuis, nesse momento, essa mulher, eu não sei o que aconteceu com ela, mas ou ela está sozinha, ou ela encontrou outro homem, uma nova história e tudo mais, e a gente chega no final da vida, porque o senhor tem 65 anos. Nessa senilidade, que é onde o senhor está indo, né? A gente entende a estimativa de vida do brasileiro como em 75, 85 anos, como serão seus últimos anos? Como será essa parte? Após os 65 que aumenta o índice de depressão, aumenta até índice de suicídio. Então, não preservar um casamento e não manter por isso. Mas até por isso devemos manter o casamento, para que a gente chegue numa fase final da nossa vida sendo rodeado por filhos, por netos, pela sua esposa. Não, mas eu não concordo com você, porque eu me separei da minha esposa, meu filho, eu levava todo dia, eu pegava ele na escola, levava ele para dormir, colocava meu filho na cama. E como é depois não ter mais seu filho? Eu me emociono, porque aconteceu isso comigo mesmo. Eu nunca larguei meu filho. Mas os pais... Não. Eu continuei sendo presente até o dia de hoje. Que bom. Antes de entrar aqui, meu filho mandou uma mensagem para mim. Já está com 37 anos. Legal. Ou seja, eu continuei sendo um pai presente. Então, eu não acredito que um relacionamento dê certo se os dois não ficarem de comum acordo, entendendo respeitando... porque nenhum de nós somos perfeitos. Acabou o nosso tempo, tá? Infelizmente. Obrigado pela sua participação. Quem se separa é fraco e não sabe lidar com frustrações. Olá. Olá, doutor.
Tudo bem? Como é que você tá? Qual é o seu nome? Ana Paula. Ana Paula, nosso tema é quem se separa tem aqui uma fraqueza e não sabe lidar com frustrações. Qual a sua opinião? Eu acredito que eu sou muito forte. Perfeito. Eu encarei o divórcio, foi muito árduo, mas eu encarei e faria tudo novamente. Podem entender como quiserem, podem me julgar. Já me julguei, inclusive, por isso, mas depois eu me permiti viver um luto, porque a gente acaba vivendo, né, um luto. Assim, a gente luta até o último, faz de um tudo para permanecer, só que foi ficando insustentável. Falando de mim, né, falando do meu caso, que eu fiquei 14 anos juntos. Tivemos filho. Eu já tinha uma filha antes, né, de um outro relacionamento, que não foi um casamento, foi um namoro. E ele foi o pai da minha filha também. Tem uma filha de 20 anos. Perfeito. E o meu filho tem 9, está com ele. Eu acredito que duas pessoas quebradas, elas se tornam dependentes emocionalmente. Perfeito. Você não consegue dar carona se você não tá de carro. Exatamente. A pessoa, para conseguir carona, ela tem que estar bem. Quando a gente fala sobre ser fraco, a gente está fazendo um antagonismo à resiliência. Ou seja, o casamento é um processo de resiliência. Exato. É ser resiliente para fazer aquilo que faz bem ao outro, porque se você faz bem a outra pessoa, o fim não é a separação. Acontece que as pessoas vivem, em maior ou menor proporcionalidade, para sua própria vaidade, para o seu próprio egoísmo. Então, o que é de fato bom para mim? Quando, na verdade, em casamento, a gente deveria estar pensando o que de fato é bom para o outro. Porque se eu penso assim e se você pensa assim, nós somos simbióticos em uma jornada de relacionamento de felicidade. Certo. E qual que é o caminho mais fácil quando o casamento está dando errado? A separação. Ou seja, Sim. a facilidade, ela é o contrário da fortaleza. O simples é diferente do complexo. Então, esse meu argumento é justamente isso. Manter, viver para o casamento todo dia, fazendo com que esse casamento seja melhor, fazendo com que esse casamento seja transformador, fazendo com que você produza frutos bons para a sociedade, requer muito mais esforço, muito mais trabalho. E quem naturalmente decide por não fazer isso ou escolhe a facilidade, mesmo diante dos desafios, porque não é o desafio final, é o que não foi construído. E aqui que está o problema. Aqui que você foi fraca. E não estou falando você, mas eu estou falando claro. as pessoas foram fracas. Sim. As referências que eu tive, doutor, não foram as mais bonitas, né? Para eu, contudo que, porém, entretanto, no entanto, todavia, eu não acho que o matrimônio, o casamento, seja uma instituição falida, tá? Veja bem. Porém, eu sou a favor de você se divorciar, sim, mediante esses casos, no caso de pessoas que se uniram, porque eu acho que no momento que eu estou, eu acredito que eu ainda vou encontrar um homem bacana pra minha vida, mas assim, eu tô trabalhando autoconhecimento. Perfeito. Porque eu acho que o autoconhecimento ajuda, você, por exemplo, eu quero ter uma pessoa bacana na minha vida, mas eu também tenho que estar preparada para receber. Eu acho que é de igual para igual. Perfeito. Agora, pessoas quebradas não vão dar certo. Não dá para ser psicóloga. Não dá para você dar carona. Exatamente. Se você tá andando a pé. Então, esse é o meu pensamento. Eu acho que o divórcio, sim, ele tem que se fazer valer nessas questões. Obrigado. Gente, aqui levantaram a mão. Obrigado, tá, querida? Obrigado, Satisfação. tá? Imagina, tá? E depois eu quero conversar sobre... Vamos conversar. Tá. Tá bom, conversaremos, tá? Dá um medo esse pessoal vindo aqui correndo, você fala assim, e aí? A nossa pauta é, quem se separa é fraco e não sabe lidar com frustração. Tudo bem, Thiago, até te entendo. E quando a pessoa é traída? Perfeito. A primeira ponto. Pode concluir. Eu tô com um relacionamento e a mulher foi lá, eu dou o melhor tudo, e a mulher foi lá e me traiu pelo caráter dela. Ou o homem trai a mulher pelo caráter dela. Bom, a gente tem que tentar entender o erro humano. As pessoas erram. Tal como mentir, falhar, enganar, tudo isso é erro, tudo isso é falha, tudo isso de alguma forma é traição. Existem níveis de traição. Por exemplo, um homem ou uma mulher trai o outro com um garoto de programa, é um nível de dor e sofrimento. Se ele trai com a cunhada, com a irmã, você concorda que existe um outro nível de sofrimento? Então, o sofrimento, a perda, a traição, o erro, ele tem camadas de profundidade. Agora vamos fazer o seguinte. Quantas pessoas, eu posso falar, eu estou há 10 anos com a minha esposa, olhando nos seus olhos e olhando na câmera. Eu nunca estive com outra mulher desde que eu casei com a minha esposa. Mas eu conheço pessoas incríveis que traíram, se ressignificaram através da traição e se tornaram pessoas melhores. Então a gente não pode argumentar falando, olha, uma vez que há traição, e não estou dizendo que ela não doa, que ela não haja sofrimento, significa que acabou, a gente tem que acabar o casamento. O casamento é feito de pessoas que falham, mas estão dispostas a se ressignificarem e se ajustarem. Entendo. Aí se eu não quiser perdoar a traição, aí eu vou ser uma pessoa frustrada? Não, é uma decisão sua perdoar ou não. Você pode romper este casamento, porque ali não houve um compromisso da outra pessoa te amar tal como ela deveria te amar. E se para você o peso é pesado demais, eu não vou discutir. Houve uma traição. Tal como se nós somos amigos e por qualquer motivo eu falei com você e falar, não quero mais ser seu amigo. Eu vou falar, tá tudo bem. Dá pra gente ajustar? Não dá. Então tá tudo bem. Então a pessoa não... Obrigado. 4 só, 2, 3 e pode ir.
Meu nome é Maria Santana, tenho 39 anos, sou empreendedora, divorciada 5 vezes. Isso é só as que eu conto. Qual é o seu nome? Meu nome é Maria Santana, tenho 39 anos. Quantos anos você tem de casado? 1 década. Nesse tempo que você tem de casado, eu já troquei umas 10 vezes de marido. Perfeito. Ou seja, você gosta de casamento. Não, não gosto de casamento. Na verdade, Então você gosta eu de gosto estar de ser com outra feliz, pessoa. né? Eu gosto de ser feliz. Uhum. Eu discordo com o que você está falando, que quem se divorcia é fraco, porque na verdade não é. Né? Eu vou falar eu, Maria, como mulher. Você partir para uma separação com filho, porque quando a gente separa, na maioria das vezes, o filho não é do pai, o filho é da mãe. Então você é casada, você separa, a carga vai ficar com a mãe. Porque se separou. Exatamente. Porque essa carga não é pra ser então, levada uma sozinha, é decisão, pra levar com 2. Exatamente. Então não é uma decisão fácil, não é ser fraca Não. e nem ser frustrada. É uma decisão forte. Ser forte porque se você não tá feliz, é o mínimo que você tem que fazer é seguir em frente, deixar o outro seguir em frente. Mas você seguiu em frente, você separou outras 10 vezes, ou Sim, seja, uai, seguir em frente não significou que você foi mais feliz. Tentar não quer demais. Você tá me provando justamente o contrário. Você tá provando que casamento após casamento você não se encontra felicidade, ou seja, não é estar livre, porque você esteve livre 10 vezes enquanto eu não estive. Então por isso que eu não caso mais, porque eu tentei 10 vezes, nenhuma deu certo, então agora eu não caso mais. Tudo bem. E aí é na solidão que aí vai encontrar essa felicidade? Não, aí eu vou explicar pra você. Quando a gente separa, isso tanto a mulher quanto o homem, a gente consegue se sentir mais feliz, mais bonito, a gente fica mais vaidosa, a gente se enxerga mais, né? A gente se reconhece mais. Eu posso falar pra você hoje como mãe solo de 3 filhos, separada, e cara, eu trabalho, sustento os meus filhos, eu faço tudo que um homem faz dentro de casa. E tá leve pra você tudo isso? Tá ótimo. Eu tô leve? conseguindo. Seria melhor do que você estar com uma pessoa e continuar sozinha, que na maioria das vezes é isso que acontece. Na maioria não, no seu caso sim, mas na maioria das vezes quando se tem um casamento sólido, estável, onde o homem carrega o peso que você não deveria carregar, é mais leve. E aí se você está mais leve, você pode se cuidar mais, Mas mais onde que academia. tá esse homem? Obrigado, pessoal. Por favor. Ele proibiu de falar onde tá o homem. Obrigado, tá, querida? Foi um prazer, tá? Como é que você tá? Tudo bem? Prazer, doutor. Qual é seu nome? Lívia, perfeito, Lívia. Meu nome é Lívia Pereira, eu tenho 28 anos, sou engenheira de software. Acredito que todo mundo que está em uma relação que não te faz bem deve ter o direito de sair e ter uma chance de ser feliz novamente. A gente pode começar com essa pergunta até. Quem separa é fraco, não sabe lidar com frustrações. E a colega deixou uma pergunta no ar, né? Onde está esse homem, se você quiser continuar? Bom, eu discordo totalmente dessa afirmação, porque eu acredito que quem casa não está casando pensando em se separar. Perfeito. Então, quando você tem que tomar essa decisão, isso é um ato de coragem, né? E não de fraqueza. E se você me permite, eu vou contar um pouquinho da minha história. Tô um pouco nervosa. Por favor, não te preocupa. Com 18 anos, obrigada, quando eu conheci o meu ex-marido. Ele tinha 28, né? Eu não estou dizendo que todos os casos que tem essa diferença de idade vão ser nesse modelo. Perfeito. Mas é um comportamento comum de... E na boa parte das vezes até saudável, porque um homem 10 anos mais velho do que uma mulher, ele já tem mais independência financeira, tem mais maturidade para prover essa casa, para cuidar dos seus filhos, para ser proteção. Então sim, não há nenhum problema você estar com um homem e vice-versa, mas antropologicamente falando, esse homem está mais preparado e pronto para um relacionamento do que aos 18 anos. O que eu ia dizer, na verdade, era justamente o contrário, né? Que é um comportamento comum de homens que são abusadores, essa preferência por mulheres mais jovens, porque elas têm ali uma pouca vivência, uma pouca maturidade, vai ser mais fácil de manipulá-las. Mas aí o que acontece? Aí você está, mais uma vez, levando para um teor do que é crime. Quando a gente está falando de um abusador, a gente está falando de um contexto completamente diferente. Eu sou 5 anos mais velho que minha mulher. Certo. E isso não é um problema. Quando a gente está falando de pessoas que são patológicas, existem padrões. Mas existem padrões tal como, por exemplo, para mulheres mais jovens, para mulheres com autismo. Sim. Porque são mulheres que têm mais dificuldade de interpretação de pistas sociais, de entender o comportamento do outro, e elas acabam se tornando refém. Gente, quando existe uma pessoa que ela é uma abusadora, tem vários tipos de abuso. Tem abuso literalmente sexual, tem abuso psicológico, tem abuso físico, tem abuso patrimonial, que para mim é uma tortura de tamanho igual. Esse homem tem mais condições financeiras e faz com que essa mulher fique totalmente alienada. E ela, por não ter mais nenhuma possibilidade de fazer alguma coisa, ela se sente presa ali dentro. Quando a gente está lidando com pessoas com transtornos, e neste caso abusadores, minha resposta sempre vai ser clara: busque ajuda. Essa ajuda é capaz de ser resolvida, porque também não dá pra gente afirmar que uma pessoa que é um abusador, que é complexo que eu vou falar, tá? Mas uma pessoa que tem tendências a ser uma pessoa abusadora, mas que de fato ela não quer ser abusadora e ela busca ajuda, a gente pode tentar ajudar. Eu acho que o casamento é justamente para isso, para você ajustar as suas falhas. E não estou dizendo que você deva ficar com um abusador. Com um cara que ele
é um abusador, você não sabe disso. Não. E esse é um problema, inclusive, muito grave. Muitas vezes a vítima demora muito tempo para se dar conta do que ela tá passando. Tanto que foi só nos meus últimos 2 anos de relacionamento, que foi quando eu comecei a fazer terapia, que eu me dei conta de que eu vivo com um abusador. Eu estou há 7 anos vivendo violência doméstica psicológica diariamente. E o que eu e você podemos falar para todas as pessoas que estão nos assistindo é: busque ajuda, converse com pessoas, mas pessoas boas, porque às vezes a gente se cerca de pessoas ruins. Converse com pessoas boas, pessoas mais sábias. Orientadores, orientador da igreja, o padre, o pastor, a psicóloga, busque orientação para que você não caia justamente nessas armadilhas. Eu sinto muito, muito mesmo, por você viver um relacionamento abusivo. Eu te falo, casamento não é isso. Casamento é bom, é sólido. Casamento te traz excelentes frutos. Mas Obrigado, Obrigada, tá? doutor. 1, 2, 3 e... Já foi. Larissa Garcia, 39 anos. Eu sou empresária e influencer de viagens e adoro falar sobre assunto relacionamento. Já fui divorciada, sou divorciada. No meu conteúdo de internet, de Instagram, eu falo bastante sobre relacionamentos. Você disse ali pro meu amigo, quando ele perguntou sobre traição, que a traição pode ser uma falha perdoada no casamento e tudo mais. Qualquer erro pode ser perdoado. E aí, por que eu sou fraca por escolher sair de algo que vai contra os meus princípios? Não disse necessário. É que assim, se a gente for levar o princípio da ponta da letra, então sempre que alguém falhar com você, esse relacionamento ele se interrompe, se encerra. Sempre que você lidar com uma pessoa que foi contra aquilo que você gostaria que fosse, o combinado que fosse, você encerra. É como se só isso basta, separar-me basta, eu não vou ressignificar isso, eu não vou trabalhar o perdão. Perdoar é uma das coisas mais difíceis, mas também mais libertadora na vida das pessoas. As pessoas que praticam o perdão. Se você está com uma pessoa que sempre foi uma pessoa incrível, imagina você 10 anos de casado. Vamos colocar eu aqui agora. Eu tenho um casamento sólido, minha esposa é feliz, eu sou feliz e somos genuinamente felizes. Mais do que felizes, nós temos contemplação. A gente chega de manhãzinha, olha simplesmente a grama com os nossos filhos no colo e a gente fala, não precisamos de mais nada e mais nenhum lugar. E vamos imaginar que eu fale com ela. E eu falhei uma vez. Será que a gente deixa tudo isso pra lá? E eu não tô incentivando a traição, porque é um desvio de caráter. Pra mim, a traição, ela pode ser perdoada. O erro pode ser perdoado, porque nós somos pecadores. E o perdão é o caminho natural contra esse erro. Não, acho tudo muito bonito na teoria, mas creio que na prática, quando eu entro num relacionamento, namoro, que é teste pra casar ou não, ou num casamento, eu tenho um inegociável. Como teste. Entra pra casar. Não, mas o namoro, ele é a fase do teste. Sabe, porque o meu divórcio começou no meu namoro. E eu não percebi coisas no meu namoro e ainda assim casei. Então hoje, com essa experiência, com certeza tá muito mais difícil de casar. Não quer dizer que eu não quero casar de novo. Perfeito. Acredito no casamento, acredito nisso, muito lindo de ver a grama verde com os filhinhos. Incrível. Sou canceriana, adoro, sou romântica. Mas acredito que hoje tá muito mais difícil de eu casar justamente por isso, por essas experiências traumáticas, por essas experiências que onde eu vi o erro no namoro e ainda segui porque perdoei demais. Então hoje o perdão pra mim, eu acho muito bonito, mas tem coisas inegociáveis. Então a partir do momento que ele fere o meu inegociável, eu não sou mais fraca por sair disso. Mas perdoar não é apenas não fazer mais. Perdoar é lidar com aquela situação e como nós melhoramos diante dessa situação. Então diante do erro eu continuo sendo a mesma pessoa, acredite, ele vai falhar da mesma maneira daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Por quê? Porque não houve uma mudança verdadeira. Acabou o nosso tempo. Tá? Obrigado. Eu ainda estou na expectativa de onde está esse homem.